Neste vídeo, vamos explorar as 7 trombetas do Apocalipse, desde o juízo sobre a terra, o mar e as águas doces, até o impacto no sol, lua e estrelas. Falaremos também sobre os ais que acompanham a abertura do poço do abismo e a libertação dos anjos no Eufrates. E concluiremos com o reinado de Deus e o último juízo. Vamos começar? Você já parou para pensar no verdadeiro significado das 7 trombetas do Apocalipse? O que elas realmente representam para o nosso futuro e para a humanidade? Cada trombeta que soa anuncia algo devastador. Mas o que isso significa para nós, aqui e agora? O som das trombetas pode ser mais do que uma simples metáfora, talvez uma advertência urgente, um chamado para refletirmos sobre o que está por vir. Mas como podemos entender o impacto dessas trombetas no nosso mundo moderno? O que o Apocalipse nos revela sobre o nosso papel nesse grande plano divino? Prepare-se para uma jornada de revelações, onde cada resposta levanta ainda mais perguntas. Está pronto para descobrir o que o futuro nos reserva? A primeira trombeta, o juízo sobre a terra. O primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo misturados com sangue foram lançados à terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a relva verde foi queimada. Imagine este cenário: 1/3 da terra, das árvores e da vegetação destruídos por fogo e granizo. Não apenas uma destruição natural, mas um juízo direto de Deus. Este evento ecoa outros textos bíblicos que apontam para a soberania de Deus sobre a natureza e o uso dela como meio de juízo. 2 pontos curiosos me chamam a atenção. Vejamos. Referência ao Egito. Este evento lembra a 7ª praga do Egito em Êxodo 9, 23 a 25. Onde granizo misturado com fogo destruiu plantas e árvores no Egito. Deus usou elementos naturais para mostrar seu poder e julgar o faraó e seu povo. O outro ponto é uma passagem em Ezequiel 38, 22. Deus diz que julgará com pestilência e com sangue. Farei cair chuvas torrenciais, pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele e sobre suas tropas. Aqui vemos que o fogo e o granizo também são usados como ferramentas do juízo divino. Você consegue imaginar o impacto disso? Como seria viver sem a vegetação que nos fornece alimento e ar puro? Como seria a Terra perdendo 1/3 de sua vitalidade? Hoje, vemos sinais como o desmatamento desenfreado, queimadas aumentando pelo mundo e mudanças climáticas que afetam as colheitas. Você acha que isso é coincidência ou um lembrete de Deus para repensarmos nossas prioridades? Romanos 8, 22 diz que a criação geme e sofre as dores de parto até agora, apontando para os impactos do pecado sobre o mundo natural. Prepare-se, é hora de ouvir a 2ª trombeta, o juízo sobre o mar. O 2º anjo tocou a trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, 1/3 dos seres vivos do mar morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. Você já viu notícias de catástrofes marítimas? Imagine o mar inteiro tingido de sangue. Esse evento é catastrófico, afetando tanto a natureza quanto o comércio marítimo. Este evento ecoa a primeira praga no Egito, Apocalipse 7, 20 a 21, onde as águas do Nilo se transformaram em sangue, matando os peixes e tornando o rio imprestável. No Salmo 46, versículos 2 a 3, lemos: Portanto, não temeremos, ainda que a terra tremam e os montes afundem no coração do mar.
ainda que suas águas rujam e espumem. Essa passagem aponta para a soberania de Deus sobre os mares, mesmo em meio ao caos. Você consegue imaginar como seria viver sem frutos do mar ou com o comércio completamente paralisado? De onde viria a nossa sustentação? Deus está chamando a nossa atenção para que confiemos nele como a nossa verdadeira fonte. Agora preciso de sua atenção, pois iremos falar sobre a terceira trombeta, o juízo sobre as águas doces. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela ardente, chamada Absinto, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. 1/3 das águas tornou-se amarga, e muitas pessoas morreram por causa das águas que ficaram amargas. Uma estrela chamada Absinto cai, contaminando as águas doces. Você já imaginou acordar e descobrir que a água que você bebeu está envenenada? No mundo de hoje, vemos rios contaminados por produtos químicos e esgotos. Você sabia que muitas regiões do mundo já enfrentam falta de água potável? Jeremias 9:15. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que lhes darei absinto para comer e água envenenada para beber. Esse versículo mostra como Deus usa o absinto como símbolo de julgamento. Isaías 33:16. Aqui, Deus promete que aqueles que confiam nele terão água garantida, mesmo em tempos de escassez. O seu pão lhe será dado, e a sua água não faltará. Se nós já estamos vendo isso acontecer, como você acha que deveríamos nos preparar espiritual e emocionalmente? Coloque aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. A estrela Absinto simboliza o amargor e o sofrimento que vem como resultado do pecado. Mas Deus nos chama a encontrar águas vivas em Jesus, que é a fonte da vida eterna. Quarta trombeta, o juízo sobre o sol, a lua e as estrelas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Imagine o impacto de um mundo onde a luz do sol, da lua e das estrelas é reduzida em 1/3. Um ambiente de trevas e incertezas, onde a vida natural é profundamente afetada. Jesus profetizou algo semelhante em Mateus 24:29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isaías 13:10 também descreve: as estrelas do céu e suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente ficará escuro e a lua não brilhará. Como você se sentiria vivendo em um mundo de escuridão constante? Como isso afetaria sua fé e sua esperança? O escurecimento celestial é um lembrete da soberania de Deus e um chamado ao arrependimento antes que seja tarde demais. Prepare-se para o primeiro ai. A quinta trombeta é tocada, e então acontece a abertura do poço do abismo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela recebeu a chave do poço do abismo. Quando ela o abriu, subiu fumaça como de uma grande fornalha, e o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do poço. Apocalipse 9, 1-2.
Imagine um cenário aterrorizante, onde seres estranhos emergem do abismo, trazendo tormento aos que habitam a terra. Eles não podem matar, mas causarão dor tão intensa que muitos desejarão a morte, mas ela fugirá deles. Lucas 10:18. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Joel 2:4-5. Sua aparência é como a de cavalos, e eles galopam como cavalos de guerra. Com um barulho como o de carros, saltam sobre os topos dos montes, como um fogo crepitante que consome a palha. Se você vivesse um tempo em que o tormento fosse tão grande, como você buscaria a paz e a proteção de Deus? Apocalipse 9:7-10. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Este julgamento nos chama a reconhecer o poder de Deus e nos lembra que o tempo da graça é agora. Ele espera nossa entrega antes que a escuridão do abismo prevaleça. Sexta trombeta, o segundo ai. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9:13-14. Imagine uma invasão sobrenatural que ceifa a vida de 1/3 da humanidade. Exércitos que parecem invencíveis, com descrições assustadoras e uma humanidade que, mesmo diante de tamanha calamidade, não se arrepende de seus pecados. Como você reagiria ao presenciar a dureza do coração humano, mesmo diante de tamanha devastação? A misericórdia de Deus ainda pode ser encontrada. Este é um alerta para os que ainda resistem. Arrependam-se e voltem-se para o Criador. Sétima trombeta, o reinado de Deus e o último juízo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Agora, o céu se enche de celebração, pois o reinado de Deus é anunciado. Contudo, com a abertura do templo celestial, os sinais de juízo final aparecem, incluindo relâmpagos, terremotos e grandes tempestades. Daniel 7:14. Ele foi dado autoridade, glória e poder soberano. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Salmos 2:6-7. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei um decreto do Senhor. Como você está se preparando para o dia em que Cristo reinará plenamente sobre a terra? A última trombeta é um chamado à esperança para os fiéis e um alerta final para os que ainda não reconheceram o Senhor. O tempo é curto, a graça está à disposição hoje.
Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe para depois. Inscreva-se no canal para acompanhar mais reflexões sobre a Palavra de Deus. E compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir esse chamado. O tempo é curto, mas a graça ainda está disponível. Que o Senhor te abençoe e fortaleça sua fé.